O Atlético de Madrid quer voltar ao topo da Europa e da La Liga na temporada 2026-27. Depois de uma temporada decepcionante, onde o Atlético de Madrid pipocou diversas vezes, o técnico Diego Simeone precisa de raça, sangue novo e, o mais importante de tudo, inteligência tática. E nesse vídeo eu separei 15 nomes que o Atlético de Madrid está interessado e que eu acho que seriam boas contratações para reforçar o time. Mas antes, eu sou o Fett e você está assistindo o canal do Fett. Então, bora lá! Número 1. Christian Romero. Depois de uma temporada conturbada pelo Tottenham, onde quase foi rebaixado, o zagueiro argentino procura alternativas para ir para um time mais forte e que não sofra e que não seja tão pipoqueiro como o Tottenham é. Mesmo com essa temporada difícil do time inglês, o zagueiro mantém uma média de altíssimas bolas rebatidas e bloqueadas durante a temporada e mantém uma boa liderança entre o clube, sendo um capitão e que talvez possa chegar para dar uma moral pro time. Tudo isso por um preço de modestos 36 milhões, já que ele quer sair do clube e quando os jogadores querem sair do clube, o time que vai vender tende a dar uma baixada no preço. Seria uma contratação muito boa, chega para ser titular absoluto, mas é uma contratação um pouco difícil, já que tem outros clubes bons interessados nele. A zaga, mudar o nível da nossa defesa, mas sim para evoluir e trazer uma dinâmica diferente. Um zagueiro forte, alto e rápido, mas também entrega muita qualidade de passe. É um zagueiro bem moderno. Um preço de 25 milhões, que é bastante razoável, seria uma opção de mercado bastante boa, apesar de haver outros clubes interessados nesse jogador. Número 3. Richard Rios. O colombiano traz ginga, drible e passe curto, ideal para tanto sair jogando na defesa quanto para quebrar as linhas no meio campo. O time dele, que é o Benfica, pede 40 milhões, que é um preço alto, mas lembrando que ele está apenas uma temporada no Benfica, e por causa disso o preço dele vai aumentar um pouco. Ele traria uma dinâmica que não é tão diferente para o clube, mas ele traria algo mais, renovaria o meio campo, tiraria o Cook, que apesar de ser um excelente jogador, já está um pouco mais velho, não consegue jogar tantos jogos, e faria uma boa dupla com o Pablo Barrios, talvez em jogos um pouco mais fáceis que não é necessária tanta marcação. 4. Morten Hjulmand, do Sporting. A contratação mais certa desse vídeo, talvez ele já tenha sido até anunciada, pelo preço de 45 milhões, para um jogador de 27 anos, que é um 5, aquele legítimo 5, que chega a dar porrada, tem físico e é excelente em coberturas. Além de ele defender muito bem, ele não é aquele volante que só sabe dar porrada, não. Ele tem uma qualidade muito boa com os pés e traria para trazer uma nova dinâmica, que é o Atlético de Madrid mais precisa. São jogadores estilos diferentes. Não dá mais para continuar com esses jogadores. É jogador que só corre, que só tem físico. Não. Isso é o que o Atlético de Madrid mais sofre. Não tem tanto jogador bom no passe que vai pegar a bola e fazer a diferença. E o Hjulmand, apesar de não ser nenhum craque absoluto, traria essa dinâmica um pouco mais diferente. Número 5. Mason Greenwood. Depois de 2 temporadas destruindo pelo Olympique de Marseille, fazendo 26 gols e dando 11 assistências, números absurdos, ele chegaria para ser o protagonista do time. Por 55 milhões, que é caro, é relativamente caro, mas mesmo assim ele é bastante jovem e ainda tem muita margem para evoluir. Entretanto, há muitos outros times interessados nele e essa contratação do Atlético de Madrid depende em vender outros jogadores, como o Álvares, o Sorloth, entre outros jogadores. Número 6. Tijani Reinders, um motorzinho holandês. Depois de uma temporada difícil no Manchester City, que o início foi bom, mas o final foi tenebroso, ele perdeu muito espaço no clube, mas no Atlético de Madrid ele seria protagonista, assim como ele já mostrou que pode ser, como ele fez no Milan. Ele tem um passe muito qualificado, sabe jogar, sair driblando, apesar de não ser a principal característica dele. Ele também é bastante alto, bastante forte, e chegaria pelo preço de 65 milhões, que é bem caro, mas para um protagonista, acho que é bastante razoável, e ele chegaria para
dominar o meio campo completamente, fazendo uma dupla também com o Pablo Barrios, que mais uma vez não traz tanta físico defensivamente, mas se o Atlético de Madrid é uma versão melhorada do Richard. Número 7, Alejandro Garnacho. Esse aqui, por favor, Atlético de Madrid, não faça essa cagada. O Chelsea pede 60 milhões. Que eu duvido que o Atlético de Madrid tenha de coragem para pagar 60 milhões. Provavelmente vai pagar ali uns 40, uns 35, mas Jesus, pessoal, é o Garnacho. Ele nunca jogou em lugar nenhum. Ele jogou meia temporada boa no Manchester United e não jogou nada. Ele é exatamente igual ao Rashford e o João Félix. Jogador vagalume. Joga a cada 3 meses, ele já faz uma partida boa e tu não fala: nossa, esse cara é muito craque, ele é absurdo, meu Deus, como ele não é o 10 do Real Madrid, não ganha 1 bilhão de bola de ouro. Não, ele não é bom, ele é um jogador terrível, é podre. Eu não quero esse cara no time. Mas ele é assim no Chelsea. Pelo que eu vi, o estilo de jogo do Garnacho, ele até combina com o Atlético de Madrid. Mesmo eu não querendo ele no meu time, se o Atlético de Madrid contratar ele, pode ser até... ele não vai ser tão ruim igual ele é no Chelsea. Ele combina com o Atlético de Madrid. E lembrando que ele já conhece o clube, já que ele fez base no Atlético de Madrid antes de ele sair para o Manchester United. Ele voltaria para casa. Número 8, King Ali. Versátil e mexe em bolas paradas. Sem ser protagonista no PSG, onde há muitos craques na posição dele, ele viria para o Atlético de Madrid buscar um lugar onde ele possa realmente pegar a bola e falar: ó, eu decido. Muito bom em bola parada, versátil, pode jogar na meia esquerda, na meia central, na ponta esquerda, na ponta direita, em qualquer lugar do campo, ofensivamente, menos no ataque. Mais uma contratação praticamente fechada e pode ser anunciada a qualquer momento por 40 milhões de euros, que está bastante bem pago para um jogador que ainda é bastante jovem. Número 9, Julian Brandt. Sem contrato com o Borussia Dortmund, ele chegaria sendo uma opção de mercado, mas que não é aquela opção de mercado para preencher elenco, não. Ele seria o cara que iria ocupar a vaga do Griezmann. Ele não tem tanto essa chegada na área como o Griezmann tem, mas ele entrega algo que o Griezmann conseguia fazer, que era passe e criatividade. Algo que o Griezmann agora, na última temporada, ele ficou mais no banco, já tá meio velho, mas o Julian Brandt, eu não vou dizer que ele é um craque, mas ele é um excelente jogador. Apesar de ele estar meio triste, meio desmotivado no Borussia Dortmund, acho que o Simeone ele vai conseguir dar uma motivada nele, e sem contrato, ser um jogador brilhante que traz dinâmicas diferentes para o clube. Número 10, Nicolo Tressoldia. Atacante jovem de apenas 21 anos que fez 22 gols jogando na Bélgica pelo Clube Bruges. Atacante jovem, rápido e barato. 25 milhões de euros hoje por um atacante que fez gol pra caraca e tem 21 anos. Pô, tá de graça. Eu acho que ele seria não um cara que viria para ser titular absoluto, apesar de ele provavelmente vai ter muito espaço com a saída de praticamente todos os atacantes no Atlético de Madrid, que saiu o Griezmann, tem tudo pro Álvares sair, e o Sorloth tá se encaminhando talvez para uma Juventus, para um Milan, lá para Itália. Então o Atlético de Madrid vai ficar sem atacante central, e ele chegaria para ser o jovem que daria ânimo pro time. Número 11, Leon Goretzka. Aquele jogador também de graça como o Julian Brandt, que daria ânimo de vencedor pro time, alma de campeão. Ele ficou anos no Bayern de Munique, ganhando o título praticamente toda a temporada, e é alguém que sabe vencer. Sabe vencer, conhece a ascensão de ser campeão e traz essa alma vencedora pro clube. Tirando isso, ele também tem muito físico, muito forte, ele é bombadaço e bom passe, apesar de ele já estar um pouquinho mais velho, mas mesmo assim. É uma contratação que não é fácil, apesar dele chegar de graça, o salário dele é muito alto, talvez impeça um pouco o Atlético de Madrid para não quebrar a dinâmica de salário que o time tem. Número 12, Jorge Salinas. Seria um jogador que traria um tempero
para a lateral esquerda do time. Com apenas 19 anos, ele chegaria para ser como um pubio da esquerda. Bom lateral, mas também pode fazer a zaga, que não se acha que vai ser meio difícil, muito jovem vindo da segunda divisão, mas que na verdade a gente descobre que ele joga muito e pode ser um jogador principalmente pro futuro, já que é muito jovem, mas que entrega nessa temporada se ele chegar como o Pubil fez. Tem bom fôlego, bom cruzamento, a estatura ele não é tão alto caso o Simeone bote ele para jogar de zagueiro, tem apenas não, né? 1,80 de altura, que para zagueiro é baixo, mas pelo preço de 8 milhões, acho que seria uma contratação bastante interessante, apesar de haverem outros clubes, principalmente o Barcelona interessado nele, que talvez dificulte essa contratação. E também a posição de lateral esquerdo do Atlético de Madrid já está bem fechada, com agora o Grimaldo e o Ruggeri. Chegaria para uma terceira opção, acho que não seria muito interessante. Número 13, Nick Woltemade. Depois de uma temporada onde ele não joga mal no Newcastle, mas sim a posição que ele tem que jogar, o técnico não bota ele, tá botando ele como um meia quando ele é um segundo atacante falso 9, e ele procura um time que possa usufruir do seu melhor futebol. E o Atlético de Madrid é exatamente isso. Joga um atacante central, que geralmente era o Sorloth, e um atacante mais solto, como foi o Álvares, como foi o Griezmann. O preço dele de 65 milhões é bastante caro, e outra coisa que dificulta a contratação dele é a vasta gama de outros times que procuram esse jogador. Mas se chegar, é para ser o protagonista substituto para Julián Álvares. Número 14, o penúltimo jogador da nossa lista, William Gomes, do Porto. Ele é aquele ponta rápido que você bota, vai lá e corre. Algo que o Atlético de Madrid usa bastante, e ele é bastante jovem, ainda pode ser moldado, ainda mais no Atlético de Madrid, que é um time que trabalha bem os jovens. Há vários exemplos, como o Correia, o Giménez, o próprio Simeone Júnior, que foram muito bem utilizados dentro do clube. Os números dele, mesmo sendo titular absoluto do Porto, foram bastante bons, foram 12 gols e uma assistência. E, entretanto, a contratação é apenas um pequeno rumor, mas que se chegar, acho que seria um bom reserva para evoluir junto com o clube para se tornar o grande titular dessa posição. Último jogador da nossa lista, o cara que chegaria para ser o craque absoluto, Victor Osimhen. É um negócio muito difícil, 120 milhões o Galatasaray pede. A contratação está condicionada pela venda do Julián Álvares. E o que eu não entendo com o Atlético de Madrid, ele quer segurar o Álvares muito, muito mesmo. Eu gostaria muito que o Álvares ficasse, mas ele quer sair. Se o jogador quer sair, que saia. Ele não vai jogar bem. Tem que vender, vai pro Barcelona. Há outros jogadores bons no mercado, como o Osimhen. Ele é uma garantia de gols, já não é um jovem, mas sim uma realidade. É gol, é gol, é gol.